Sim, eu estou assistindo muito The Office ultimamente. A gravata é pra passar mais credibilidade e também pra aprender o microfone. Se eu tenho algum personagem favorito? Não, não tenho. Mas eu me acho um pouco parecido com o Jim misturado com o Stanley. O Jim é por causa da altura, agora o Stanley. Várias vezes eu estou com algum amigo ou alguma pessoa conhecida, a pessoa fica me olhando e pergunta: que cara é essa que você está fazendo? E eu tenho certeza que se eu tivesse uma câmera me seguindo o tempo todo, eu me veria fazendo as caras que o Stanley faz. Mudando de assunto, esses dias eu parei para pensar sobre as experiências sobrenaturais que eu tive ultimamente. Algumas delas foram relatadas aqui neste canal. Tem uma playlist aqui. E eu fiquei pensando no privilégio que é saber como você foi, como você se comportou em vidas passadas, saber quem você é quando você não está encarnado, saber quem é você quando você está bem longe daqui. Eu simplesmente parei para observar tudo e fiquei tipo, uau. Você se vê em outras peles, em outras vidas, e mesmo elas sendo totalmente diferentes uma das outras, você enxerga algo seu ali. E ao mesmo tempo, tem algo delas que impactam a minha vida agora, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. E querendo ou não, saber essas informações, isso vai te empoderando, porque às vezes eu me deparo com sentimentos que surgem, às vezes do nada, e eu sou capaz de falar: isso é meu, isso não é meu, ter o discernimento de perguntar por que isso tá aqui. E às vezes você ainda tem respostas do porquê esse sentimento tá ali. As experiências que eu já contei nesse canal e as que não contei também, elas foram acontecendo de uma maneira bem, não sei, elas simplesmente aconteciam e eu só assistia elas se manifestando. Eu não me envolvia com elas, algumas coisas eram totalmente bizarras, outras eram difíceis de engolir, mas elas foram acontecendo sem que eu me apegasse a elas. E vinha uma coisa depois da outra, até que chegou uma hora que eu pensei: ok, já vi, vamos pra próxima. E eu só deixava elas acontecerem e observava. E eu mantinha a distância do que estava acontecendo comigo mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque às vezes a gente demora um pouco para conseguir processar e assimilar a mensagem que cada coisa, que cada experiência da vida quer passar. E de alguma forma ou de outra, quando você só observa, você monta o quebra-cabeça da mensagem. Porque as peças do quebra-cabeça, elas não chegam ao mesmo tempo. Então você tem que observar e deixar que cada peça venha a seu tempo. Quando você para observar, você vai entendendo o impacto que cada pessoa tem na sua vida. Às vezes as pessoas têm um impacto positivo, às vezes, muitas vezes, um impacto negativo. E só o fato de você perceber isso com profundidade, isso já faz com que elas se afastem ou se aproximem de você sozinhas, sem que você precise fazer muito esforço. Isso vai fazendo com que você perceba que as melhores experiências que você pode ter, elas partem de dentro, assim, não tem muita participação externa. E quanto mais para dentro você for fazendo essa observação, mais seguro de si você vai ficando. Seguro, inclusive, para fazer um vídeo sem pé nem cabeça igual esse aqui. E quando você só observa sem ter opinião sobre nada, sem deixar que os teus sentimentos interfiram na percepção que você tem das coisas, você vai desvelando as camadas das situações e vai vendo elas com mais profundidade. Você vai adquirindo mais profundidade, assim você percebe uma mudança de como você se relaciona com o que está à sua volta. E essa mudança de percepção, para algumas pessoas, ela já está um pouco mais avançada, para outras mais ou menos, e para muitas outras nem começou, mas necessariamente é uma mudança relacionada muito mais à observação do que à ação. Vem muito por aí a ideia de que a vida é sobre agir, sobre ação, de você ir lá e conquistar algo, e eu digo que nem sempre é sobre agir. Às vezes pode ser só sobre observar você agindo.
mas necessariamente é sobre você observar, sobre você assistir. Você vai se assistindo até você se tocar. Ei, eu repeti a mesma coisa que fiz semana passada. Olha, eu estou agindo alguém que é da minha família. Ei, eu já passei por isso na minha infância, ou eu já fiz isso em determinada vida. Daí você se pergunta por que eu estou fazendo isso de novo, e assim as fichas vão caindo. Por isso que eu vou repetir, na maioria das vezes é muito mais sobre observar do que sobre agir. Todo mundo fica falando sobre energia, mas quando você consegue observar ela, chega um ponto que você vê a energia se manifestando através das pessoas e, na verdade, você começa a prestar atenção não na energia em si, mas como as pessoas lidam com ela. Que isso é muito mais importante. E como você mesmo lida com ela. Até você perceber que você não precisa lidar com elas de fato, você só precisa observar. Porque as energias passam, às vezes elas voltam, e quando elas voltam, você vai entender qual o contexto que fez elas aparecerem. Você se torna um espectador não só das energias ruins passando por aí, mas também das energias boas. Você assiste a energia agindo contra você, às vezes a favor de você, mas quando é a favor, você até pode se empolgar, mas meu conselho é que, mesmo ela sendo boa, você não se envolva com ela. Você só assiste e aprende. E assim você vai aprendendo que quanto menos você se envolver com as energias das pessoas à sua volta, menos elas vão te afetar. Criou-se uma ideia de que as pessoas espiritualmente evoluídas, elas sentem o que os outros sentem, né? Tem empatia, etc. Pode ser em partes, mas não adianta você sentir o que os outros sentem e ficar preso nos sentimentos, nas porcarias que as outras pessoas estão passando. Porque evolução espiritual é aprender a sair do estado de sofrimento, e você só consegue fazer isso parando para observar o que está agindo sobre você. Inclusive, as pessoas se perguntam o que é evolução espiritual. Tem várias interpretações para isso, mas a que mais me preenche neste momento é o entendimento de que você passou por tantas coisas, por tantas experiências em diversas situações, que você começa a finalmente ter consciência dessas experiências e você se torna capaz de se assistir nessas experiências. E nessa questão de se assistir, você vai se tornando capaz de perceber que tem alguém te assistindo. E esse alguém é você além de você. E quando esse alguém que é você além de você percebe que você também está assistindo ele te assistir, esse você, ele começa a te ajudar de alguma forma. E é de uma forma que só vocês dois se entendem, porque tem uma cumplicidade, é você se ajudando. Talvez isso seja o que as pessoas chamam de ter um contato direto com Deus. Eu estou falando sobre se observar, mas eu preciso deixar claro que não é todo mundo que vai conseguir isso durante uma vida. Às vezes precisa de algumas. E quando você estiver pronto para se assistir, pode ser que doa, que incomode, porque se assistir incomoda, mas como eu já falei antes, não se apegue aos incômodos, às dores, só se assista, se observe. Bom, falando em se assistir, e já que eu estou com o tema The Office, tinha alguns episódios da série que eu simplesmente tinha que dar um pause, porque eu não conseguia assistir o Michael, que é o protagonista, porque ele me incomodava muito. Se você já assistiu The Office, provavelmente você sabe do que eu tô falando. Mas quando eu parei de julgar ele, eu comecei a assistir de verdade, eu notei que ele me incomodava porque eu tenho medo de passar pelos ridículos que ele passa, por algumas situações que ele passa. Mas daí você vai assistindo, você vai percebendo que existe uma mensagem que o roteirista quer passar, você percebe os detalhes do texto, de como a história é construída, para criar a sensação de risada. Enfim, você deixa de tentar entender a cabeça de um personagem para você tentar entender a cabeça do roteirista. Você começa a ver as coisas de um prisma maior. Enfim, pensa às vezes que a tua vida tem um roteirista e que você precisa entender a mensagem dele. E a mensagem completa pode demorar alguns capítulos ou algumas temporadas, mas em algum momento da sua caminhada, e quando eu falo em caminhada é da forma mais ampla possível, você vai ter que parar para se observar
e observar o que está à sua volta. E eu só desejo que você faça isso o mais cedo possível para que essa sua série da sua vida não fique muito longa e arrastada e você perca a vontade de assisti-la. E eu acho que é isso. Beijos, tchau.